BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo desta segunda-feira. Hoje é dia 17 de janeiro. A semana começa com os investidores otimistas com as últimas movimentações da Bolsa. Depois de um começo de ano no negativo, a segunda semana de 2022 já foi capaz de zerar as perdas e ainda promoveu uma alta de 2% no mercado local. Somente na semana passada, a alta foi de 4,10%, com a Bolsa tocando novamente aí os 107 mil pontos. As vendas no varejo, o volume de serviços acima da expectativa trouxeram bom humor para o mercado. Isso sem contar, claro, com o cenário pressionado no exterior, que fez com que os ativos de risco tivessem valorização por aqui e o dólar caísse. A moeda americana passou de cerca de R$ 5,70 ao longo da última semana para um fechamento na casa dos R$ 5,53. E aí a gente vê toda a movimentação da Bolsa de Valores, inclusive com os números aqui da Bolsa na última sexta-feira, com o Ibov fechando em alta de 1,32% aos 106.928 pontos, quase fechando ali no patamar dos 107 mil pontos. E aí, responsáveis, por essas altas na Bolsa, Banco Inter subiu 7,92%, Banco Inter que está com uma grande volatilidade nas ações. Aí a gente vê BR-Mall subindo 7% depois de recusar a proposta de Allianz Sonae. Só que assim, a história ainda não acabou. A Allianz Sonae mesmo já divulgou ao mercado que vai continuar, vai rever a sua proposta, vai continuar tentando fazer essa fusão com BR Malls, criar aquele maior conglomerado de shoppings aí do Brasil, cerca de 69 shoppings, 3 bilhões e meio de vendas anuais aí nos shoppings de BR Malls e Allianz Sonae. A Allianz Sonae que não desistiu da oferta. Mas mesmo assim, os acionistas de BR Malls ficaram otimistas com esse movimento de recusa, falando que a empresa vale muito mais do que o que foi proposto e as ações fecharam em alta de 7,01%. Aí Banco Pan, que a gente viu na semana passada a movimentação do BTG aumentando a sua participação no Banco Pan também subiu 6,13%. E a VEG subiu 6,04%. Entre as maiores baixas, a gente vê ali ainda uma série de empresas ligadas à tecnologia, Localweb caindo 4,11%, Positivo caindo 3,87% e aí Alpargatas caindo 3,31% e Lojas Renner caindo 3,19% nesse cenário aí de queda dessas empresas. Mas na Bolsa, como a gente estava falando, a Bolsa já subindo 4% na última semana, 2% ao longo de 2022, os investidores ainda de olho aí em toda essa movimentação. Só que o que coloca um sinal de alerta, uma luz amarela nos investidores é mesmo o risco fiscal. Porque mais de 50 categorias do funcionalismo público federal já garantiram participação na greve agendada para amanhã, terça-feira. Os servidores querem reajuste salarial com reposição de inflação, querem o mesmo tratamento que os policiais federais, que tiveram a sinalização de reajuste ali pelo presidente Jair Bolsonaro. O montante para esse reajuste da categoria foi até separado na definição do orçamento feita no ano passado. Mas o que os outros servidores querem, o que as outras categorias querem, é um reajuste ali de 19%.
Isso aí para recompor a inflação no período. Mas, segundo as contas, cada 1% de aumento impactaria em cerca de 4 bilhões de reais nos cofres públicos. Imagine só se forem dados aí os 19% que as categorias querem. Mas enquanto Brasília tenta resolver esse impasse, hoje cedo saíram os dados do Boletim Focus, com a projeção do mercado para os principais indicadores no Brasil. O mercado projetou elevação na Selic para esse ano, passou de 11,5% para 11,75%, um aumento aí de 0,25 ponto percentual no que já estava projetado, né? A gente vê algumas casas, alguns lugares projetando até 12% de Selic nesse ano, mas o consenso ali do Boletim Focus, dos atores do mercado, está de 11,75%, pelo menos foi o que foi divulgado agora cedo. Para o ano que vem, segue a perspectiva de que a taxa básica de juros esteja em 8%. A gente viu revisão para cima também na inflação, passando de 5,03% na semana passada para 5,09% nessa semana. O mercado projeta que a inflação fique acima do teto da meta do Banco Central, que é de 5% nesse ano. Aí o dólar se manteve pela terceira semana seguida com perspectiva de R$ 5,60 e o PIB brasileiro foi revisado para cima. Pouca coisa, é verdade, mas o mercado projetou uma elevação no PIB. O mercado entende aí que a economia brasileira vai crescer 0,29% agora em 2022. Na semana passada, o consenso, a perspectiva de crescimento era de 0,28%. E aí, falando em PIB também, agora há pouco, 9 horas da manhã, saíram os dados do IBCBR, que é aí considerado uma prévia do PIB. Eu tenho as informações agora aqui para vocês. O IBCBR subiu 0,43 em novembro em relação ao mesmo mês de 2020, sem fazer nenhum ajuste. No trimestre até novembro, o IBCBR caiu 0,79%. Foi revisado, né, o IBCBR de setembro em relação a agosto, saiu de queda de 0,46 para queda de 0,59. A gente, claro, vai trazer mais informações, a gente vai trazer análises também sobre esse IBCBR, né? Mas só para a gente pontuar aqui, o IBCBR prévia do PIB subiu 0,43 em novembro, tá? Então a gente vai trazendo ao longo da nossa programação todos os detalhes aí do IBCBR. E agora o Marcos Saravalli traz o tom do mercado para essa segunda-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli. Fala pessoal, muito bom dia, acompanhando aqui as bolsas internacionais, lembrando que a gente não tem o pregão à vista hoje nas bolsas americanas por conta de feriado local, mas a gente tem sim os pregões futuros e também outras bolsas ao redor do mundo que vem sinalizando uma boa segunda-feira, um bom começo de semana, tá? Principalmente depois da divulgação dos dados do PIB chinês, de certa forma acabaram vindo na média dentro das expectativas. Essa produção industrial veio acima das projeções, né? E também o Banco Central chinês querendo dar mais estímulos à economia local. Então, realmente, números, de certa forma, já de não ter vindo ruins, né? Ou seja, abaixo das projeções, deve ser uma boa notícia. E deve continuar contribuindo também para os preços das commodities, né? Então, petróleo, mineração, na minério de ferro, siderurgia, deve continuar impulsionando o nosso Ibovespa por aqui, né? A gente tem uma agenda relativamente tranquila nessa segunda-feira e também aqui no Brasil a gente acompanha sempre os impactos, né, de um ano eleitoral, né, com possíveis paralisações aí também que pode afetar a confiança, né, do consumidor, do investidor nesse curtíssimo prazo. Tá bom, pessoal? Muito importante acompanhar aqui na BMC News também os balanços corporativos que a gente já tem o na semana passada, né, da temporada de balanço lá nos Estados Unidos e de certa forma também tem vindo bons, tem impulsionado as ações por lá. Daqui a pouquinho a gente começa também nossa temporada por aqui. Tá bom, pessoal? Tenham todos um ótimo dia. Já já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau.
Vamos aos destaques internacionais, a semana começando aí com números vindo da China. O PIB chinês cresceu 8,1% agora em 2021. Em 2020, a economia do país havia crescido apenas 2,2%. Esse resultado veio em linha com as expectativas dos analistas que viram o desempenho nos últimos trimestres lá na China desacelerar. Lá na China também saíram os dados da produção industrial, a produção industrial cresceu 4,3% em dezembro na comparação anual, o resultado em linha aí com o esperado. Já as vendas no varejo decepcionaram, com crescimento de 1,7% em dezembro, o esperado era um avanço de 3,6%. A China também anunciou o corte da taxa de juros para empréstimos, saiu de 2,95% para 2,85%. Aí injetou também 120 bilhões de dólares na economia. Essas medidas aí, corte na taxa dos empréstimos, injeção de liquidez na economia, são formas aí que a economia chinesa, formas para aquecer a economia chinesa. E aí, diante desses números, diante desses indicadores, as bolsas asiáticas fecharam mistas, tá? Mas o índice Xangai Composto, lá na China, subiu 0,58%. No Japão, o índice Nikkei também subiu, valorizou aí 0,74%. E apenas o índice Hansen caindo 0,68% lá na Ásia. A gente vê as bolsas operando mistas, né? Lá na Ásia mesmo, com os dados do PIB até serem considerados bons, serem considerados fortes. Um crescimento de 8% na economia chinesa é um crescimento bastante importante. A gente estava falando aqui até da economia brasileira, da economia americana, os crescimentos, né? Lá na China, bastante importante essa alta aí no crescimento. Vamos dar o nosso bom dia para o Guga Almeida, já está aqui com a gente para a gente bater um papo também sobre essa questão da economia chinesa. O Guga já está por aqui. Ótimo dia para você, Guga. Boa segunda-feira, boa semana para você. A economia chinesa em alta, né? 8%, 8,1% de crescimento em 2021. Tá certo que nos últimos trimestres deu uma desacelerada, mas mesmo assim mostra um crescimento robusto aí da economia chinesa, né? Bom dia para você, Guga. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Pois é, né? Tivemos aí o crescimento da economia chinesa, mas se nós voltarmos um pouquinho no tempo, era ruim quando nós olhávamos para crescimento abaixo de 2 dígitos quando se falava de China, né? Quando se volta lá para 2019, 2020, né? Pensar em China crescendo menos de 2 dígitos, nossa, era terror e pânico, parecia que o mundo ia acabar. Então, vale a pena só para a turma aí que apesar de ter tido um crescimento robusto perto das outras economias, né, a gente ainda depende muito de um crescimento ainda mais robusto de China, para que a gente possa também surfar na carona aí do crescimento de China, principalmente na questão de commodity, né, aqui no Brasil. Mas, enfim, posso compartilhar a tela com você, que eu estou enxergando aqui no Xangai Composto, o índice Xangai Composto? Bom, Felipe, se nós olharmos aqui para a movimentação que nós tivemos de 2018 para 2019 do índice chinês, né, existe, de fato, um muito grande para se desenvolver. Tá? Me arrisco a dizer que passo para ir até 4.554. Né? Nós estamos agora aqui na região dos 13.500. Então tem aí um percentual relativamente alto para poder se desenvolver ainda a bolsa chinesa. Tá? Tem um upside em torno de 28%. É o que eu consigo enxergar aqui nesse momento da fotografia, Felipe. E um cenário negativo, né, de curto prazo, para o mercado chinês, eu não consigo enxergar algo que venha a perder aquelas mínimas que nós tivemos ali em março de 2021. Tá? Então, acredito que num cenário negativo, trabalhar até, quem sabe, voltar aqui para os 3, mas está muito mais para podermos ter um rally positivo do que uma correção mais intensa, pelo menos é o que eu consigo enxergar nessa fotografia aqui, analisando o comportamento do índice chinês. Legal, ô Guga, aí você falou, né, se a economia chinesa não crescesse 2 dígitos, era
tragédia praticamente ali, mas teve bastante impacto, né, de coronavírus, teve bastante impacto do setor de construção lá também, que estava indo em baixa, e claro, isso afeta o minério de ferro, né? Mas agora, né, olhando para esse comecinho de ano aqui, a gente vê também que o minério acaba sendo impactado, né? Embora as últimas altas tenham mostrado que a China tenha, né, um ímpeto aí de retomar a produção de aço, de retomar as fábricas que estavam paradas, justamente por causa também da Olimpíada de Inverno, que agora em fevereiro, né? Talvez depois de fevereiro a gente consiga ter uma visão um pouco mais clara aí desse crescimento, uma visão um pouco mais clara de estímulos, de resgate para a construção, enfim. Talvez depois da Olimpíada de Inverno a China consiga expandir esse crescimento, né? Deus, até porque das Olimpíadas de Inverno tem que ter essa preocupação mais forte em relação à proliferação do coronavírus, né? Então acho que todo o deslocamento, né, a movimentação de pessoas vai ser mais restrita, até mesmo para as coisas estarem mais controladas, não ter aquele medo, né, de ir para as Olimpíadas de Inverno. E aí, obviamente, né, depois as coisas tendem a ficar mais abertas, mais livres. Então, vamos ficar acompanhando, sim, e concordo contigo, Felipe. Vamos ficar de olho aí mais em China após fevereiro. Maravilha. Valeu, Guga. Até daqui a pouco, então. Na Europa, as bolsas operam em alta nessa segunda-feira, também repercutindo os dados e o corte de juros lá na China. Destaque negativo para o Credit Suisse. O presidente do grupo, Antônio Horta Osório, foi demitido depois de violar as regras de quarentena para a Covid-19. A gigante financeira suíça cai mais de 1,5% nessa segunda-feira, com mais essa notícia negativa aí para o banco. Vamos dar uma olhadinha como estão operando as bolsas lá na Europa nesse momento. Olha só, DAX na Alemanha sobe 0,5%, CAC na França subindo 0,27%, FTSE no Reino Unido também subindo 0,5% agora, o índice Eurostoxx subindo 0,7%, as bolsas europeias aí trabalhando num patamar positivo, né? Mesmo com toda a falta de liquidez promovida aí por conta do feriado lá nos Estados Unidos, né? Hoje é dia do Martin Luther King e o fechamento das bolsas por lá também traz menos liquidez, não só para a Europa, mas trouxe menos liquidez para a China, também trouxe menos liquidez aqui para o Brasil, né? Provavelmente vai trazer menos liquidez para o Brasil. Lembrando que a temporada de resultados nos Estados Unidos começou na semana passada e nos próximos dias a gente vai ter grandes empresas divulgando seus números. Além disso, os indicadores mais fracos na economia na semana passada lá nos Estados Unidos, a gente lembra, né, vendas no varejo, uma série de indicadores mais fracos. Isso aí acaba trazendo impactos, né, para o mercado, inclusive o mercado projetando alta dos juros já em março. Só que nessa semana a gente não deve ter nenhuma nova declaração de membros do Fed, nem de Jerome Powell, nem dos Fed Boys, nem nada, porque eles já estão no período de silêncio pré-reunião do FONC. A reunião, a gente lembra, acontece nos próximos dias 25 e 26, mais conhecido como terça e quarta-feira da próxima semana. Mas, né, mesmo com as bolsas fechadas, os futuros americanos abrem hoje, tá? Os futuros americanos estão operando em alta hoje. Dow Jones sobe 0,14%, o S&P sobe 0,18% e a Nasdaq sobe 0,11%. Portanto, as bolsas estão fechadas, mas os futuros americanos sobem nessa manhã. Vamos dar uma olhadinha como está operando o dólar nesse momento. O dólar que estava sendo negociado aí, né, fechou na sexta-feira aos 5,53, já cai de novo o dólar, 0,32% aos R$ 5,51. E os criptoativos trabalhando em baixa também, a gente vê Bitcoin caindo 0,62% aos 42.555 dólares e o Ethereum caindo 1,47% aos 3.249 dólares. As criptomoedas sofrendo também uma oscilação para baixo nesta segunda-feira. Falando em criptoativos, o Marcos Saravalli vai trazer o gráfico do dia hoje. Ele mostra a tendência de fluxo nos fundos que contém criptoativos. Olha só que gráfico bacana. Conta pra gente, Marco.
Fala pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, né? Sempre uma pergunta muito importante para medir um pouco, talvez, a possível tendência para o Bitcoin no curto e médio prazo. Né? Esse gráfico aqui disponibilizado pelo JP Morgan mostra um pouco da tendência de fluxo, né, de entradas e saídas nos principais fundos abertos, incluindo ETFs, principalmente nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Né? E a gente começa a ver que realmente a gente teve uma saída, e até mesmo por conta da redução da volatilidade recentemente, a gente pode estar passando por um momento de inflexão, ou seja, realmente os investidores voltando a buscar esses ativos, né, principalmente através de fundos, como alternativa aí de diversificação, de alocação dos seus recursos, tá bom? Então ainda com saídas negativas, né, com saídas, né, de recursos, mas podendo sinalizar uma tendência para o curto e médio prazo também, possivelmente impactando os preços. Tá certo, pessoal? Tenham todos uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Vamos para os destaques corporativos. A Vale retomou parcialmente as operações em Minas Gerais. A circulação de trens e também a produção no sistema Sudeste foi totalmente liberada. A paralisação tinha começado na última semana, depois que as fortes chuvas castigaram a região. A Vale estima o impacto de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas na produção do minério por causa dessa interrupção. A Uzi Minas também retomou suas atividades na mina de Musa, em Minas Gerais. A empresa disse que está acompanhando a evolução das ações implementadas para assegurar a recuperação o mais rápido possível. A Raia Drogasil aprovou a emissão de R$500 milhões em debêntures simples. O prazo é de 7 anos com pagamento de CDI mais 1,65% ao ano. Os recursos captados vão ser utilizados para alongar o perfil da dívida da empresa, além de fazer um reforço de caixa. A Petrobras e o grupo Novo Honor, que é ex-Odebrecht, deram início ao processo de alienação das suas participações na Braskem. O pedido de registro para oferta pública secundária foi feito na última sexta-feira. E hoje a Petrobras soltou um comunicado informando que o processo já se encontra para análise da CVM. A distribuição vai ser feita de forma simultânea no Brasil e no exterior. E o preço dos papéis nessa oferta vai ser estipulado depois de uma rodada de apresentação aos investidores institucionais. Tem informação também que a EZTEC divulgou a prévia dos resultados operacionais no quarto trimestre de 2021. A empresa registrou um VGV de R$491 milhões. O número representa uma alta de 28,87% em relação ao registrado no mesmo período de 2020. A EZTEC também não conseguiu atingir o guidance do biênio e diz que mesmo sem conseguir atingir esse objetivo, entende que o volume de lançamentos realizados está adequado à situação econômica do país, lembrando aí questão de inflação, questão de aumento de taxa de juros e também a crise do coronavírus que acabou impactando bastante na empresa. Vamos trazer o Guga Almeida de novo aqui com a gente, depois dos destaques corporativos, para a gente perguntar para o Guga, né, diante de toda essa questão de Boletim Focus, IBCBR, o que você consegue projetar para hoje, Guga? Quais as movimentações que a gente pode ver aí no mercado financeiro, na nossa bolsa, dia inclusive de liquidez reduzida por conta lá do feriado americano, Guga? Vamos lá, né? Em função do feriado norte-americano, de fato, vamos ter uma liquidez reduzida. A gente tem que ficar de olho, Felipe, principalmente com toda essa movimentação aqui sobre esses temas de paralisações que nós vamos ter aqui dentro do Brasil. O que eu vou estar monitorando hoje, vou estar acompanhando hoje. Se nós olharmos para o Ibovespa, tá? Vou compartilhar aqui ele na tela para vocês. Se nós olharmos para o Ibovespa, nós estamos num processo de correção desde o dia, né, ali no início de junho de 2020. Tá? Então, assim, acredito que o player local, né, que são os fundos multimercados, acho que a gente tem uma chance aí de perceber se de fato eles ainda têm lote para inverter posição, né, ou seja, sair de bolsa para renda fixa e para juros, ou se ainda tem lote. Acho que é um dia interessante para a gente poder ter um cheiro, né, se de fato isso está acontecendo ou não. Tá? Me chama a atenção, estamos caindo aqui 0,2, futuros lá fora com uma leve alta, né, futuros nos Estados Unidos, subindo 0,13, S&P subindo 0,18, Nasdaq subindo 0,15. Então me chama a atenção
não, esse certo, o mercado, de certa forma, morno, né? Quando eu olho aqui para o comportamento do Ibovespa, o que eu enxergo de possibilidade é de continuar a movimentação ali para os níveis de 109.500 pontos. É onde eu estou acompanhando, podendo chegar até os 114 mil pontos. Quando eu olho para o movimento intradiário, o movimento de hoje, o que eu estou esperando, Felipe, é que o mercado possa, num cenário positivo, ele possa ir para 108.400 pontos. Num cenário negativo, ir devagarzinho, corrigindo, podendo chegar lá na região de 106.650 pontos. Muito importante falar que essa pontuação é do índice futuro, né? Não é do Ibovespa em si. Né? Então, o pessoal estava mais acostumado, ano passado, a ter uma diferença entre o índice futuro e o índice Ibovespa muito pequena, porque a gente tinha um juro, né, muito. Agora, com a taxa de juros subindo, esse spread ele fica cada vez mais, ainda mais trabalhando nessa casa acima dos 100 mil pontos. Uhum. Ô Guga, e aí você acha que paralisação dos servidores pode fazer preço nessa semana? A gente está vendo aí uma grande movimentação, né? Aqueles pedidos por reajustes de quase 20%. Hoje começa na Eletrobras, amanhã mais de 50 categorias. Você acha que de repente isso pode acabar dando uma segurada nesse ímpeto, nesse bom humor que a gente tem visto inclusive nos últimos dias? Com certeza, Felipe. Apesar que a gente já, né, o mercado está opinando que esse movimento iria acontecer essa semana. Mas eu acredito, tá, que o mercado pode devolver toda a alta de sexta-feira. Tá? Isso seria o ponto mais negativo e traria um pouco de tensão para os mercados. A gente vem acumulando uma valorização positiva que a gente não acumulava já há muito tempo. Né? Então, vale a pena sim a gente ficar monitorando. Tá? Vai fazer preço, ao meu ver, mas principalmente vai fazer preço se ainda tiver lote na mão, né, do investidor que estava disposto a vender. Lembra que nós estamos em correção desde de junho, né, deste ano, então vai ser bem interessante como o mercado vai se movimentar nesse momento agora, na semana especificamente. Boa. Ô Guga, tem uma pergunta aqui, né, antes da gente seguir com a nossa atividade aqui, o Felipe está falando o seguinte, que a gente vê a retomada em Usiminas, retomada em Vale também. Será que a gente pode ver alguma movimentação nos papéis também de Usiminas e Vale, justamente pela volta aí na produção e pelo menos em partes, encerramento, né, dessa incerteza até quanto que vai impactar na produção das empresas? A Vale já falou que vai impactar em 1,5 milhão de tonelada de minério, de produção naquele local. Talvez a gente possa ver alguma movimentação melhor aí nos papéis de Usiminas e Vale com essa retomada da produção lá em Minas Gerais? Vamos olhar? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estou enxergando do Vale, tá? A minha expectativa de Vale é que o próximo rally de alta a gente possa ir voltando muito próximo à casa dos R$100 novamente, tá? O número que eu estou olhando ali é em torno de 98, né, 97, 95. Então esse é o nível de preço que eu imagino num cenário positivo onde a gente possa, né, projetar um movimento de alta de Vale. Agora, uma situação negativa, de caso, eu não enxergo um grande movimento de correção. Tá? Eu vejo aqui no máximo voltar para a região aqui de 82, em torno de R$82 a Vale. Tá? Então esse é o cenário que eu tenho. Certo? Exatamente esse aqui. E acima de 83,25, eu fico bem otimista com esse potencial movimento para ir buscar a região dos 98. Beleza. E os em Minas, Guga? Os em 5, vamos lá. Isso. Os de Minas, o que nós temos aqui de cenário? O de Minas, ela, dentro do movimento que tinha de potencial repique, né, ela chegou no nível de preço ali no dia 12 de janeiro. Nos últimos 3 pregões, está trabalhando aqui em cima desse nível de preço de R$16,40. Tá? Uma sequência nessa situação de alta para ir para R$19,25. Tá, Felipe? A correção de Usiminas, ela me mostra aqui um potencial de desvalorização maior do que o da Vale. Tá? O que eu enxergo aqui, um retorno de Usiminas seria para voltar aqui até a região de R$14,80. Então essa é a fotografia que eu tenho de Usiminas neste momento, né, mas havendo um movimento
é para imaginar que podemos ver os Minas voltar ali para os R$19,25, sim. Valeu então, Guga. Valeu, obrigado aí pelas análises e também o Felipe está agradecendo a sua resposta por Uzi Minas e Vale também. Então, ótima semana para você, boa segunda-feira. Só lembrando que hoje tem geometria, hein, Guga? 18 horas aqui na programação da BMC News. A gente espera por você. Com certeza, hoje às 18 espero todo mundo, tragam suas dúvidas que eu vou estar respondendo e trazendo cenários para todo mundo. Valeu, um ótimo dia e bons negócios a todos. Valeu, Guga. Bom dia, bons negócios, ótima semana para você. Até amanhã aqui no BMC Pre-Market. É isso aí, pessoal. Vamos dar um bom dia aqui a todo mundo que está nos acompanhando desde cedinho. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Obrigado também pelas perguntas que vocês fazem aqui. A gente, na medida do possível, vai conseguindo passar para o Guga todas as suas dúvidas, seus questionamentos aqui, para a gente poder também responder assim ao longo do nosso BMC Pre-Market. O Felipe Lippe sempre mandando perguntas. O Rui das Neves está por aqui também, falando para o pessoal não se esquecer de deixar o like. Exatamente, pessoal. Deixa o seu like aqui. Mais de 280 pessoas assistindo a gente nesse momento. Muito obrigado. O Carlos Almeida está por aqui, o Ney Santos, a Elisa Murai, olha só, o Josias está por aqui, o Carlos Almeida, o Emerson Duarte, o Helder, todas as manhãs batendo cartão aqui com a gente. A Jéssica, o Maciel, o Rui Rengel, a Amanda também, todas as manhãs aqui com a gente, o Hamilton, o Valdeberg, o Demetrios, o José Walter, o Edson, o MPK. Lembrando, né? Hoje é dia 17, muita gente voltando das férias agora, né? Quem voltou das férias, seja muito bem-vindo e acompanhe sempre a nossa programação aqui, né? Teve gente que pegou essas primeiras semanas do ano para tirar as férias, dar uma descansada. Lembrando nisso, né? Hoje tem Cabral, hoje tem o Gani também voltando aqui ao BMC Market, eles que também estavam em férias. Tem a Roberta Dourada, o Rico, o Daniel Vicente, o Francisco, o David Guglielmo, o Wellington Wolff, o Lucas Gomes e todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ótimo dia, ótima semana para vocês e também um ótimo dia, uma ótima semana. A Paula Moraes, que já está aqui com a gente para dar o seu bom dia. Não, a Paula Moraes ainda não está ok. A Caroline está falando, onde está a Isabela Takaki? Caroline, ela está aqui, ó, no meu campo de visão. Está bem pertinho aqui. A gente já vai falar com ela daqui a pouquinho. Vamos falar com a Paula, então? Ela já está ok aqui para falar com a gente, para eu desejar um ótimo dia para Paula. Paula estava enrolada com o microfone. Pegadinha, né, Felipe? Na hora que eu ia começar, meu microfone caiu. Tava me arrumando. Agora sim, tudo pronto. Paula, bom dia para você, bom jornal. E Obrigada. também lembrando, né, o pessoal falou que quem está voltando de férias, a gente não teve isso. A né? gente não, né? Só Cabral, Alexandre, só o Gani, né? O Alan Gani. Eles. Só eles. Estamos aqui, né? E a gente trabalhando bastante, mas hoje eles voltam e não vou dar mole não, Paula. Pode isso deixar. aí, Felipe. Tem bastante coisa. Principalmente no Cabral, tá? Tava todo de férias, mandando foto, provocando a gente no grupo, mandando sobremesas. Deixa ele, Felipe. Pega ele. O Gani tava mais hoje. discreto, né, Paula? O Gani, né? Outro nível, né? Tá certo, Fê. Beijo pra você. Boa semana. Boa